Ok. Bom dia, então, oficialmente, a todas e todos. Bem-vindos a mais uma aulinha de Fenômenos 3. Muito bem, pessoal, vamos então iniciar com a nossa sessão de avisos. Pessoal, primeira coisa, semana que vem temos a nossa prova, né? Então, só para a gente relembrar algumas questões de prova, lembrar que vai ser um pouquinho diferente do formato que a gente fez lá em Fenômenos 2, né? Então, gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Então, só para a gente relembrar, de acordo com o que a gente discutiu na primeira aula, no plano de ensino, a nossa prova, então, ela inicia às 9h10 do dia 5 do 11, certo? E aí, esse questionário de prova vai ficar disponível por 24 horas. Então, a partir do horário que você acessar a prova, você vai ter 4 horas aula para resolver e enviar a resolução da prova via Moodle, exclusivamente em PDF. Vou organizar o Moodle para o envio da prova com todas as questões enviadas juntas, tá? No mesmo arquivo. Então, pode resolver fora de ordem, não tem problema, tá? Mas de preferência eu peço que vocês enviem aí em um único arquivo, tá? Pessoal, então só para lembrar vocês, como a prova inicia às 9h10 do dia 5, então neste horário, às 9h10 até às 10 horas da manhã, eu vou abrir essa nossa salinha de aula e vou estar aqui disponível para quem quiser fazer a prova nesse horário, tirar dúvidas de enunciados, enfim, aquilo que vocês quiserem e o que eu puder tirar dúvida. Foi de conteúdo, né? Ajudar a fazer. Felizmente eu não vou poder ajudar, mas eu vou estar disponível nessa sala para tirar dúvidas, tá? Mas só durante a primeira hora aula da prova. Às 9h10 eu abro essa sala e eu vou estar aqui disponível. Não é obrigado logar nessa sala para fazer a prova, ok? Você pode entrar na sala se você tiver alguma dúvida, então eu vou estar aqui nessa sala na sexta-feira que vem até às 10 horas. Então, só para lembrar o conteúdo da prova, do capítulo 1 ao capítulo 4 do Cremasco, lembrando que a parte final do capítulo 4, que é condução bidimensional, não cai na prova. Então, se vocês lembrarem, lá no nosso Moodle, todo o conteúdo que está como CCH, complementação de carga horária, não vai ser cobrado em prova, certo? Então, esta parte de condução bidimensional não cai na prova. Porém, pessoal, é importante assistir porque nós temos um teste de videoaula, certo? Então, hoje, a partir das 13 horas, vai estar disponível para vocês realizarem o teste da videoaula 10, que é de condução bidimensional. Então, o teste vai ficar disponível de hoje, às 13 horas, até o dia 5 do 11, uma semana, às 13 horas, certo? Então, tem que lembrar durante essa semana de assistir a aula e fazer o teste referente a essa videoaula, certo? E aí eu vou deixar para a semana que vem liberar o teste referente à videoaula 11, que é de difusão transiente, só para não carregar vocês, porque já tem que estudar para a prova, enfim. Então, o teste referente à aula dessa semana eu vou disponibilizá-lo na semana que vem. Então, a minha ideia é disponibilizar já na sexta-feira, certo? E aí vocês vão ter uma semana para fazer também até a próxima sexta-feira, ok? Então, por enquanto, o que vai ter de teste para fazer dessa semana é da videoaula 10, mas essa videoaula, esse conteúdo não cai na nossa P1. Pessoal, alguém tem alguma dúvida sobre essa dinâmica da prova? Gostaria de fazer alguma pergunta? Não? Tá tranquilo? Então, pessoal, ainda não fiz a prova, tá? Mas é importante que vocês estejam preparados para responder questões teóricas. É importante que vocês estejam com o passo a passo lá que a gente faz, o nosso checklist, né? O passo a passo.
bem firme na cabeça de vocês, que vocês tenham esse procedimento, né, para calcular, para obter perfil de concentração, correção do modelo pseudoestacionário, todas essas questões aí, reação química, entender bem a condição de contorno, certo? Cálculo de coeficiente de difusão em gases, líquidos e sólidos, ok? Então, isso é bem importante que vocês tenham estudado aí, ok? Então, possivelmente, a nossa prova terá 3 questões, essa é a ideia. Pode ter mais se eu colocar mais questões teóricas, aí eu posso dar mais de 3 questões, senão a ideia é ter 3 questões, ok? Muito bem, pessoal. Então, eu vou entrar no conteúdo dessa semana. Então, nessa semana, vocês tinham lá no Moodle a videoaula 11 para estudar. Vocês conseguiram já assistir essa videoaula 11? Difusão transiente? Eita, então aí complica, pessoal. Como é que eu vou resolver o exercício com vocês de difusão transiente se vocês ainda não assistiram a videoaula? Não dá. Nessa dinâmica, e aí é um conselho para vocês se organizarem. Eu sei que é muita disciplina, é muita coisa, semestre mais curto, enfim. Mas, galera, nessa nossa dinâmica de aula, essa metodologia, é importante que vocês tenham o conteúdo teórico já bem resolvido, bem entendido, não necessariamente, mas pelo menos um primeiro contato com o conteúdo teórico, porque daí a gente tira as dúvidas aqui em aula e consegue fazer a aplicação disso, certo? Então, se organizem, não deixe acumular as coisas. Aproveite que vai ter o feriado, né, semana que vem, coloque as coisas em ordem para que vocês não se percam, certo? Pessoal, então eu vou fazer alguns comentários da aula da parte teórica e depois eu vou para um exercício. Por isso que eu já coloquei aí para vocês os slides, né, dessa videoaula 11. E essa parte inicial, pessoal, que é uma parte teórica para a gente entender a difusão transiente, ela é muito, muito importante, certo? Por quê, pessoal? Então, observem que nós ainda estamos estudando a difusão. É uma difusão transiente. Então, agora, a partir de agora, a gente passa a ter acúmulo no nosso meio e, portanto, a nossa concentração varia com o tempo e com a posição, certo? Então, o nosso meio, o nosso volume de controle, ele continua a ser difusivo. Então, o mecanismo de transporte característico é a difusão. O que muda agora é a condição de contorno, é o que acontece no meio externo. Então, quando a gente fala de difusão transiente, a forma da gente aplicar a difusão transiente, ela é diferente, né? Tanto que lá no cálculo das equações analíticas, de forma analítica, né? A gente obtém um perfil de concentração para quando eu tenho resistência externa desprezível ou governante, então tem duas equações, dois perfis diferentes, porque esse meio externo vai interferir no que acontece no meu meio interno, dentro do meu volume de controle, certo? Então, por exemplo, um exemplo clássico que a gente estuda de difusão transiente é secagem. Secagem é transiente. O início da secagem, né? Então, ela leva um tempo, depois atinge o estado permanente. Mas o início, ela é bem transiente, né? E aí, quando eu falo de secagem, por exemplo, eu vou secar um grão numa estufa de convecção forçada. Então, o que que acontece? Quando eu falo convecção forçada, eu estou fazendo que o meu meio externo ao grão, então, da superfície externa a esse grão, eu estou forçando escoar um ar. Então, eu tenho convecção na minha condição de contorno, certo? Ou eu posso fazer a secagem numa estufa sem convecção. E aí eu não vou considerar a convecção na minha condição de contorno, na superfície para fora. Então, essas duas condições aqui,
são avaliadas quando a gente trabalha com difusão transiente. Então, um caso é o meu meio volume de controle, que é o amarelo, ele é difusivo, só que no meio externo ele é sem convecção. Outro caso, então, o meu volume de controle, transferência de massa é difusiva, só que o meu meio externo é com convecção. Então, o que nós vamos resolver aqui, calcular concentração, ou perfil de concentração, é dentro do meu volume de controle, é nesse amarelo aqui. A gente não vai resolver ainda para o meio externo, certo? É da superfície para dentro. A gente quer saber o que acontece com a nossa concentração dentro desse meio. E qual é a interferência que esse meio externo vai causar nas concentrações dentro do meu volume de controle, certo? Então, quando a gente fala que o meio externo é sem convecção, então significa que a difusão é transiente com resistência externa desprezível. Por que resistência externa desprezível? Porque a resistência ela não vai estar na convecção, porque eu não tenho convecção externa. Então, a resistência que eu poderia ter do meu transporte, né, na superfície, que vai atingir, vai mudar o que acontece na superfície do volume de controle, que poderia ocorrer devido a uma convecção externa, ela não existe, ela não tem, certo? Então, sempre que vocês observarem resistência externa desprezível, o que vocês precisam associar? Que o meio externo é sem convecção, certo? E o contrário, quando eu tenho convecção no meio externo, significa que essa resistência externa ela vai ser importante, portanto, ela vai ser governante, certo? E aí a gente precisa avaliar um número adimensional que eu defini com vocês na aula antes de chegar nessa etapa. Isso eu não vou conseguir retomar de novo hoje, precisa que vocês assistem a aula, que é o número de biomássico. Então, tem o bio que a gente estudou lá na transferência de calor, certo? Que era o bio de calor, e a gente também tem um biomássico. Então, lembra lá no calor, a gente correlacionava o coeficiente convectivo vezes um comprimento com condutividade térmica, ou poderia escrever em função da difusividade térmica também. Então, aqui a gente vai correlacionar o coeficiente convectivo de transferência de massa pelo coeficiente de difusão, certo? Então, quando a gente tem resistência externa desprezível, e, portanto, meu meio externo é sem convecção, nós podemos afirmar que o meu bio de massa tende ao infinito. O que significa isso tende ao infinito? Ele é de um valor de 50 para mais, certo? Um bio de 50 a gente pode já considerar que um número muito grande, certo? Portanto, ele tende aí ao infinito e a resistência externa é desprezível. Então, o que acontece em termos de resistência? Então, quando a gente fala de resistência, lembra lá da resistência no calor. Então, eu tinha resistência à condução. Então, para que ocorresse a transferência de calor por condução, eu tinha uma resistência para que esse mecanismo acontecesse. Então, para que aconteça a difusão, eu tenho uma resistência à difusão, eu tenho uma resistência à convecção, de transferência de massa também. Então, se a resistência externa é desprezível, em face à difusão, no meio em que ocorre a transferência de massa, o que a gente pode dizer? Que a resistência interna ela é governante e a externa é desprezível. Portanto, no caso de resistência externa desprezível, pronto, já deu oi para o pessoal, dá um tchauzinho aí, tchau, gente. E sossega. Então, pessoal, se a resistência interna é a governante, então, no caso de resistência externa desprezível, a gente pode dizer que a difusão, ela governa o processo de transferência de massa. Opa! Certo? E, no caso contrário, que a resistência externa ela é importante, então, o meu número de bio, a gente pode dizer que ele vai ser um número muito pequeno, bio de massa, portanto, ele tende a zero. E então, se o processo que governa a transferência
de massa está situado no meio externo em que ocorre a difusão, então a resistência interna vai ser desprezível e a externa vai ser governante. Então, essa interpretação, quando a gente lê o problema, para a gente identificar se o meu número de BIO vai ser um número muito pequeno ou muito grande, porque isso interfere nos cálculos, a gente vai ter que fazer, e ele pode escrever isso nos problemas de diferentes formas. Por exemplo, ele pode dizer que o mecanismo, que a transferência de massa é governada pela difusão. E aí você tem que entender, isso é um caso de resistência externa desprezível ou resistência interna desprezível. Certo? Então, é esse tipo de interpretação que é muito importante que a gente entenda e que a gente tenha essa questão bem internalizada para a gente conseguir interpretar os problemas, o enunciado dos problemas, certo? Então, no caso de resistência externa desprezível, a resistência, então, à convecção é que é desprezível, certo? Então, lembra que a resistência à convecção ela é inversamente proporcional, né, ao coeficiente convectivo, no caso aqui de massa, né? Então, se é inversamente proporcional, o meu coeficiente convectivo seria 1 sobre 0, porque a resistência é desprezível, ou seja, significa que esse meu coeficiente convectivo tende ao infinito, fazendo com que o BIO de massa tenda ao infinito. Vamos ver o número de BIO? Então, se esse coeficiente convectivo tende ao infinito, o número de BIO também vai tender ao infinito, certo? E o contrário. Então, quando a resistência à difusão é desprezível, portanto, a resistência interna é desprezível, a minha resistência à condução, perdão, a minha resistência à difusão de massa é o inverso do coeficiente difusivo, né? Portanto, o meu coeficiente difusivo vai ser proporcional aí a 1 sobre 0, porque a minha resistência à difusão ela é desprezível. Portanto, coeficiente difusivo tende ao infinito. Então, se a gente olhar a definição do número de BIO, se esse coeficiente difusivo tende ao infinito, o meu BIO vai tender a 0. Ok? Então, essa parte aqui, pessoal, precisa estar bem entendida do ponto de vista teórico, certo? Então, o meu conselho para vocês é pegar o capítulo 5 do Cremasco e dar uma boa lida e estudada na parte teórica, porque isso vai ajudar vocês a interpretar os enunciados dos problemas, certo? Então, tem muita gente que erra os enunciados, se o BIO resolve um caso de problema de resistência externa desprezível, quando ela não é, porque não conseguiu encontrar essa informação no enunciado. Ela pode trazer em forma do número de BIO, ok? De diferentes formas. Então, na continuidade da aula, eu ensino vocês aí a como trabalhar com as duas formas, do ponto de vista para obter perfil de concentração, analítico, e também o método gráfico, que é o que nós vamos fazer agora. Então, nós vamos resolver um exercício de aplicação do método gráfico. Então, eu aproveito aqui para dizer para vocês que esse é um exercício que eu dou em prova. Então, muitas provas eu já coloquei este exercício, que vocês vão ver que esse é um exercício que ele não é difícil. O que que pega? Por que que o pessoal erra muito a letra B e a letra C desse problema? Porque tem dificuldade na interpretação, certo? Então, esse é um exercício muito legal, porque ele tem uma aplicação interessante, tem interpretação, tem aplicação de cálculos, né? E considera a difusão bidimensional também, transiente e bidimensional. Então, é um exercício muito completo. Deixa eu só, meu gato está deitado aqui em cima da minha colinha do exercício, eu vou só organizar ele e já volto para a gente começar a resolver. Muito bem, voltei.
Pessoal, por enquanto, alguém gostaria de fazer alguma pergunta sobre a aula teórica? Então, lá no Moodle, pessoal, tem as aulas teóricas e tem os exercícios resolvidos. Então, os exercícios que estão no final dos slides da aula 11, são 3, se eu não me engano, esses 3 são resolvidos em uma videoaula. Então, eu trouxe hoje um exercício diferente daqueles. Então, acrescente esses exercícios à lista de vocês para vocês resolverem, tá bom? Então, vamos lá. Ninguém tem perguntas por enquanto? Então, vamos interpretar esse enunciado, vamos grifar aqui coisas que a gente considera bem importante para a gente resolver. Então, vamos lá. Uma maneira de liberar uma dosagem controlada no tempo de uma droga no corpo humano é ingerir uma cápsula e deixá-la acomodar no sistema gastrointestinal. Uma vez dentro do corpo, a cápsula lentamente libera a droga por um processo limitado pela difusão. Acabamos de falar sobre isso, né, pessoal? Se o processo é limitado pela difusão, significa que a resistência externa é desprezível e a resistência interna é governante. Portanto, o nosso bio de massa tende ao infinito. Então, vai ser um número, bio de massa seria um número muito grande. Certo? Então, um transportador adequado da droga é uma drágea esférica constituída de uma partícula de um material gelatinoso não tóxico, que pode passar incólume pelo sistema gastrointestinal sem desintegração. Uma droga solúvel em água, o sistema que ele está chamando de A, está uniformemente carregada dentro da drágea e é uma fonte de transferência de massa. Então, minha fonte é esse gel que contém a droga. Enquanto o fluido ao redor da drágea é o sorvedouro para a transferência de massa. Então, o fluido ao redor do corpo, né, o fluido gastrointestinal, ele vai absorver essa droga. Então, a transferência de massa vai se dar de dentro da cápsula, da drágea, para o fluido, certo? Esse processo é transiente, uma vez que a fonte para a transferência de massa está contida no interior do próprio volume de controle. Considere um caso limite no qual a resistência à transferência de massa no filme da droga, através da camada limite líquida que envolve a superfície da cápsula, é desprezada. O que ele diz? Camada limite, sempre que a gente lê camada limite, a gente vai associar a convecção. Então, mais uma vez, ele está querendo dizer que a transferência de massa nessa camada limite, então, no meio externo, então, aqui eu tenho o meu filme, né, o meu líquido. Então, dentro desse filme ao redor, essa transferência de massa, ela é desprezada na camada limite. É isso que ele está pedindo para a gente. Ou seja, mais uma vez, o processo é limitado pela difusão e a resistência externa é desprezível. Adicionalmente, suponha que a droga seja imediatamente consumida ou eliminada assim que ela alcança o seio da solução. Então, a droga vai sair do centro para a superfície, certo? E aí, quando ela chega aqui na superfície, ela é totalmente consumida. Então, a concentração de equilíbrio aqui nessa superfície vai ser quanto? Se ela é imediatamente consumida, eliminada, assim que atinge o líquido. Qual vai ser essa concentração na superfície que a gente chama de concentração de equilíbrio?
Não estou acreditando que ninguém vai me responder. Pessoal, qual era a concentração do etanol quando chegava no topo do nosso capilar e tinha uma corrente de ar que arrastava ele para longe? Alguém está acompanhando a aula aí? Ou eu estou falando sozinha? Só com a gravação? Certo. Então, a concentração é zero, né? Muito bem. Terminei a leitura? Isso. Então, vamos para a parte de baixo. Então, a presente cápsula com droga consiste em uma drágia esférica de 0,652 centímetros de diâmetro. Portanto, o raio é de 0,326 centímetros, contendo uma concentração inicial uniforme de 68,9 miligramas por centímetro cúbico de Dramin. Então, letra A. Qual é a concentração residual de Dramin no centro da drágia esférica após 48 horas? Então, tá aí, deixei até os pontos, né? Copiei da prova, deixei até os pontos. Então, vamos lá. Pessoal, o que a gente pode colocar de hipóteses, por enquanto, tá? Que o estado é transiente. Então, ficou claro isso lá na leitura inicial do problema. 2, a gente pode dizer, então, vou colocar hipóteses que valem para a letra A, B e C, tá? Então, depois vai mudar a geometria, então não vou fazer nenhuma hipótese por enquanto com relação à geometria, nem o fluxo. Então, 2, vou colocar que a resistência externa é desprezível, portanto, o número de Biot tende ao infinito, certo? E que as propriedades físicas são constantes, certo? Vou deixar essas hipóteses gerais, se precisar a gente acrescenta. E claro, uma hipótese específica para a letra A é coordenadas esféricas, porque ele está pedindo para a gente considerar isso, certo? Então vamos lá, pessoal. Algumas coisas importantes que a gente precisa anotar aqui de dados. O tempo, que era 48 horas. Aqui no final ele diz o coeficiente de difusão de Dramin, que é a nossa espécie química A, na matriz de gel, que é a espécie química B, é de 3 vezes 10 a menos 7 centímetros quadrados por segundo. Então, o meu DAB é 3, já me esqueci, 3 vezes 10 a menos 7 centímetros quadrados por segundo. Percebam que ele especificou bem, né, espécie química A e espécie química B. Então, a gente pode, se a gente quiser, colocar aqui uma quarta hipótese, que a gente tem duas espécies químicas, A e B, certo? Dados, que mais que a gente tem? A gente tem o raio, que ele deu o diâmetro, deu o raio. Então, o raio dessa esfera é 0,326 centímetros, né? Centímetros. E aí, ele quer que a gente calcule qual é a concentração residual de Dramin no centro dessa cápsula esférica. Então, ele quer a concentração de Dramin no raio igual a zero, no centro, certo? Então, o que a gente tem em termos de concentração? Então, lá no texto, a gente interpretou que a concentração do equilíbrio,
que é a concentração na superfície, é igual a zero, porque ele está eliminando, consumindo imediatamente esse Dramin. E ele deu que a concentração inicial, então no tempo zero, a concentração inicial é de 68,9 miligramas por centímetro cúbico. Então, o meu CA0, que é a concentração no tempo zero, é 68,9 miligramas por centímetro cúbico, certo? Então, pessoal, se a gente tem a nossa esfera aqui, então ela vai sendo consumida, o Dramin vai sendo eliminado para essa solução por toda a direção radial, certo? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é olhar para os nossos dados e ver se a gente consegue calcular o Fourier mássico. Então, se vocês lembrarem do número de Fourier lá do calor, é muito semelhante. Então, a gente vai ter o número Fourier mássico, que é uma forma da gente dimensionalizar o tempo. E o nosso θ, que antes lá no calor era a temperatura dimensional, aqui vai ser a nossa concentração adimensional, que ela é a concentração, então, no tempo e na posição em que eu quero calcular, por enquanto vai ser só em função do raio, a variação do raio, porque eu tenho uma esfera, né? Menos a concentração na superfície ou de equilíbrio, concentração inicial menos a concentração na superfície. Certo? Então, ó, nós não temos a concentração no tempo 48 horas do raio zero, no centro da partícula. Então, a gente não tem essa informação aqui, certo? Então, a gente não tem como calcular o nosso θ. Então, e o número de Fourier? O Fourier é o D efetivo vezes o tempo, dividido por uma distância. Eu vou colocar Z1 aqui, a gente já vai discutir um pouquinho a definição dessa distância. Então, ó, lembra do Fourier mássico? O térmico? Era a difusividade térmica, o alfa, vezes o tempo, dividido por uma distância também. Vai ser o raio, vai ser o comprimento, enfim. Certo? Então, o que muda agora é o coeficiente de difusão, que agora o coeficiente de difusão de massa é o nosso D efetivo, ou o DAB, enfim, certo? Seu coeficiente, que no nosso caso aqui, como não se trata de um sólido, é um gel, esse D efetivo vai ser o nosso próprio DAB. Então, pessoal, como a gente tem o raio da partícula, o raio inicial, como a gente tem o tempo e tem a difusividade mássica, a gente vai começar calculando o número de Fourier máximo, né? Então, como se trata de uma esfera, neste caso da letra A, o fluxo vai ser unidimensional, na direção do raio, certo? Então, ó, lembrando o que é esse Z1, e isso eu discuto com vocês bastante na aula, só para lembrar o que é esse Z1. Esse Z1, pessoal, é a distância do início da transferência de massa até a superfície, certo? Então, ó, o nosso Dramin, a nossa espécie química Dramin, então ele vai sair do centro, vai se difundindo até a superfície, certo? Dentro do nosso volume de controle. Então, a direção que o Dramin vai ter que percorrer é do raio zero até o raio da superfície. Então, neste caso, esse Z1 é o próprio raio da partícula, certo? Quando muda, o que é diferente? Quando esse Z1 vai ser diferente? Por exemplo, então vou falar algo aqui externo ao problema, tá? Vou fazer uma observação. Então, se eu quiser secar um cilindro, uma partícula que é cilíndrica, ela vai ter um fluxo bidimensional, mas eu vou colocar aqui, ó, esse cilindro sobre uma bandeja, certo? Ele está em pezinho, assim, sobre uma bandeja. Então, eu vou ter uma transferência bidimensional, nesse caso, na direção do raio, e
vou ter uma transferência aqui também na direção axial. Então, não estou desprezando a transferência de massa em nenhuma das direções, certo? Então, vai ser bidimensional. Então, na direção radial, vai ser proporcional a toda a lateral do cilindro, certo? E na direção axial? Então, seria a distância Z1 do centro até a superfície, ok? Agora, como a parte de baixo desse cilindro, ela está isolada para transferência de massa, porque ela está sobre uma bandeja, então eu não tenho como a massa sair dessa parte de baixo para cá, do centro para baixo, certo? Não é possível, porque a parte de baixo está isolada, ok? Então, a minha espécie química vai ter que percorrer um caminho maior, então ela vai sair aqui de baixo, na direção axial, até a superfície. Certo? Então, nesse caso, o meu Z1 seria o comprimento total do meu cilindro, certo? Agora, se esse cilindro ele tivesse pendurado ali dentro de uma estufa, certo? E não tivesse nenhuma superfície isolada, então todas as direções ocorre a transferência de massa, então ocorre na direção radial, ocorre aqui e ocorre aqui. Certo? Então, o que a minha espécie química vai ter que percorrer vai ser do centro para cima e do centro para baixo, certo? Então, eu tenho uma condição de simetria na direção axial. Então, nesse caso, meu Z1 vai ser a metade do comprimento. Certo? Então, essa interpretação a gente tem que fazer. Eu vou apagar aqui, vou voltar para o nosso exercício, só para a gente discutir esse Z1. Alguém quer fazer alguma pergunta disso? Ficou claro? Então, o nosso D efetivo vai ser 3 vezes 10 a menos 7 centímetro quadrado por segundo. O tempo, vou converter ele para segundo, né? Então, vai ser 48 horas, sendo que uma hora tem 3.600 segundos, dividido pelo meu raio, que é 0, faltou um ao quadrado aqui do número de Fourier, porque senão não vai fechar nossa análise dimensional, né? Isso, é Z1 ao quadrado. Então, 0,326 centímetros ao quadrado, certo? Até porque o Fourier é o número adimensional, então a unidade dele não tem, vai ser adimensional, certo? Então, fazendo essa continha aí, alguém já fez? Pode me dizer quanto que dá o número de Fourier máximo? Isso aí. 0,488. Pessoal, então, para resolver, já que a gente precisa achar a nossa concentração, no tempo 48 horas e no raio igual a zero, nós precisamos obter o valor da concentração adimensional, que é o nosso θ, de algum lugar. Então, isso nós vamos obter a partir do método gráfico. Então, nós temos gráficos. Esses gráficos são aí mais... pode ser usado tanto para resistência externa desprezível ou não. Já vou explicar para vocês um pouquinho sobre isso. Então, esses gráficos, pessoal, o eixo X é o Fourier mássico e o eixo Y é a minha concentração adimensional, certo? Então, nós temos outros termos aqui, que é o M e o N. Então, como que a gente calcula esses valores de M e N? Então, a gente tem um gráfico aqui para a placa, tá aqui em cima, tem o do cilindro e tem o da esfera. Então, como agora nós estamos resolvendo para a esfera, é esse gráfico que nós vamos usar. Então, o X é o Fourier mássico e o Y é a concentração adimensional, certo? Então, com o número de Fourier, se eu conseguir calcular o M
e o N, eu consigo achar o meu θ a partir desse gráfico, certo? Então, o que é o meu M? M é o inverso do número de Biot de massa. Então, e é aqui que entra a interpretação do problema. Então, se eu não conseguir identificar que a minha resistência externa é desprezível, eu vou cair no erro de ficar querendo calcular um número de Biot e eu nem preciso disso. Certo? Então, se a resistência externa é desprezível, meu Biot tende ao infinito. Então, 1 sobre um número muito grande vai resultar em 0. Então, meu M vai tender a 0. Certo? E o meu N é a distância Z por um Z1. Então, o Z1 a gente já definiu. É a distância que a espécie química tem que percorrer dentro do meu volume de controle, que nesse caso vai ser o nosso próprio raio. Certo? O raio é 0,326 centímetros. E o meu Z? O Z é a posição em que eu quero saber qual é a temperatura, qual é a concentração ou qual é a minha concentração adimensional. Certo? Então, a posição que ele está pedindo que a gente calcule a concentração é no raio igual a 0, no centro da partícula. Então, qual é a concentração residual de Dramin no centro da draja? No centro, o meu R é igual a 0. Ai, professora, sempre vamos calcular no centro? Não, eu posso aqui pedir para vocês calcularem a concentração em qualquer ponto entre 0 e o raio dessa esfera. Certo? Então, neste caso, o nosso Z, a nossa posição é 0. Então, o nosso N também vai ser 0. Então, agora eu tenho que escolher o conjunto de linhas e a linha que eu vou usar para achar o meu θ. Então, aqui, ó, nós vamos para o gráfico da esfera, certo? Pessoal, então, no gráfico no Moodle, vocês têm um arquivo lá com o método gráfico, com todos esses gráficos aí que vocês podem usar para resolver os problemas, tá? Então, vamos para o nosso gráfico da esfera. Vamos encontrar o nosso Fourier. Então, o nosso Fourier deu 0,488. Ou seja, pessoal, podemos aproximar aí para 0,5 para facilitar a nossa vida, concorda? Então, tá aqui, ó, o nosso Fourier, aproximadamente 0,5. Agora, o nosso conjunto de linhas, M igual a 0. Então, onde está o M igual a 0? Tá aqui, é esse conjunto de linhas. O próximo, ó, é M05, M igual a 2, 6, certo? Nós queremos o M igual a 0. Aqui está o M igual a 1, ok? Então, o nosso conjunto de linhas é esse primeiro, e o nosso N, a nossa linha, é N igual a 0. Então, vai ser essa primeira linha mais externa aqui. Então, eu aumentei a figura, que a resolução não está muito boa, né? Tentei aumentar para a aula, mas vocês podem pegar ali no material de vocês. Minha sugestão, que nem eu fiz lá em Fenômenos 2, minha sugestão é que vocês tenham esses gráficos impressos, que na hora de usar para resolver os exercícios, é mais fácil do que fazer na tela, né? Na tela aí pode ser mais difícil de conseguir resolver. Então, pessoal, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse nosso 0,5 aqui, vou tentar colocar uma reta aqui no meu cálculo para eu conseguir traçar. Nós vamos subir no 0,5 até a nossa linha e a gente vai achar, então, o nosso número nossa concentração dimensional. Então, nossa linha está aqui, a mais externa. Então, se a gente vai subindo aqui até atingir aqui, mais ou menos, né?
o nosso teta dimensional. Tentei fazer o mais reto que eu pude, desculpa aí, pessoal, certo? Mas, ó, nossa concentração adimensional vai estar por aqui. Então, percebam que o nosso eixo Y, ele está numa escala logarítmica, certo? Então, ó, se essa linha é 0,01, essa aqui vai ser 0,02, essa 0,03, 004, 005, 006, 007, 008, 009 e 01, certo? Então, ó, nós estamos entre 0,01 e 0,02. Então, o que você pode fazer? Mede essa distância entre os dois eixos, né? Mede a distância até o ponto em que a gente resultou aqui a nossa medida, na nossa linha N0, e aí você pode fazer os cálculos. Vai dar aproximadamente aí 0,018, né? Então, está entre 0,01 e mais próximo lá da 0,02. Então, nós vamos ter um θ. Pelo gráfico da esfera, nós identificamos que o nosso θ vai ser 0,018. Concordam, pessoal? Certo, então agora eu vou calcular a concentração no tempo t, no raio R, qual a concentração que eu quero, já que eu tenho θ, certo? Então, o meu θ é 0,018, a minha concentração de A no tempo t no raio 0, então, lembrando que esse tempo t 48 horas no raio 0, menos a concentração de equilíbrio é 0, dividido pela concentração inicial menos a concentração de equilíbrio. Então, 68,9 miligramas por centímetro cúbico. Menos 0. Então, só fazer a continha e calcular a concentração no centro dessa esfera após 48 horas. Alguém faz esse cálculo e pode compartilhar com a gente? Então, 1,24 miligramas por centímetro cúbico. Certo? Então, a gente esperava que a concentração fosse reduzida, né? Então, tinha que ser menor que 68,9. Então, faz sentido físico que a concentração no centro seja bem menor que a concentração inicial. Certo, pessoal? Perguntas sobre a letra A? Então, a letra B. O que diz a letra B? Considere agora que a cápsula seja um cubo de 0,652 centímetros de lado e recalcule o item A. Então, olha só, a gente tem o cubo agora, ok? E vamos considerar que esse cubo está suspenso dentro do estômago. Então, ele vai ter a transferência de massa em todas as direções. Então, agora eu vou ter aí uma difusão transiente e tridimensional, certo? Porque, ó, eu vou ter transferência para esse lado, para esse lado, para cá, para cá, para cá e para cá, certo? Eu tenho uma condição de simetria, mas como esse cubo vai estar suspenso, a minha transferência é tridimensional, certo? E o que a gente quer calcular, continua o nosso interesse em calcular a concentração de A após as 48 horas
e no centro, no X ou no Z, enfim, igual a 0. Certo? Então, pessoal, qual é a dinâmica que a gente usa no caso bi ou tridimensional? Então, a gente vai ter 3 tetas, um teta para cada número de Fourier. Então, o meu teta médio vai ser um teta 1, que é calculado em função do número de Fourier 1, um teta 2, que é um teta para cada direção, certo? Que vai ser calculado com base no número de Fourier 2, e um teta 3. Então, o que, que eu faço, pessoal? Eu acho uma concentração adimensional em cada uma das direções, multiplico esses 3 tetas e encontro o meu teta médio, certo? O meu teta final, né, que é válido para as 3 direções. Então, isso quando eu tenho um cubo, né? Então, coordenadas cartesianas agora, nós vamos usar o gráfico da placa, vamos calcular o número de Fourier da mesma forma. Então, o nosso Fourier 1, vamos considerar a direção X aqui, tá? Para o nosso Fourier 1, certo? Então, vai ser o D efetivo vezes o tempo dividido pelo meu Z1 ao quadrado, certo? Então, vamos olhar para o nosso cubo lá. Então, olha, qual que é o tamanho do nosso cubo? Ele diz que o tamanho dele é, cadê? 0,652 centímetros de lado, ou seja, a metade do lado é 0,326. Então, como ele está suspenso no fluido, certo? Então, eu tenho condição de simetria e ele vai perder massa, né? Vai ter transferência de massa em todas as direções, então o meu Z1 vai ser metade desse comprimento, desse lado do cubo, portanto, 0,326. Certo? Então, olha só, o meu D efetivo é o mesmo, o meu tempo é o mesmo, e olha só, o meu Z1, que é metade do lado, é igual ao raio do caso anterior. É o mesmo número. Ou seja, o meu número de Fourier vai resultar em 0,488. Certo? Ai, professora, se fosse um tamanho de lado diferente, então aí você tinha que calcular de novo, calcula o teu Z1, nesse caso, como vai ocorrer transferência em todas as direções, não tem nenhuma superfície isolada, o teu Z1 vai ser metade do teu comprimento, do teu lado, e aí você calcula o Fourier para todas as direções, certo? Então, coincidentemente, o lado é o mesmo diâmetro da nossa esfera, né? Então, o nosso Z1 passa a ser o mesmo. Para a direção Y, eu vou ter um Fourier máximo 2, que vai ser o mesmo tamanho Z1, mesmo tempo, mesmo D efetivo, certo? Então, vai resultar 0,48. E o meu Z, já que é um cubo, né? Meu Fourier 3, vai ser, também tem o mesmo tamanho, mesmo D efetivo, vai resultar no mesmo valor. Ficou claro isso, pessoal? Olha só, João. Temos que olhar o nosso cubo agora. O tamanho do lado desse cubo, esse tamanho aqui, é 0,652 centímetros, certo? Então, o que que acontece? Esse cubo está suspenso na fase líquida, então eu vou ter transferência de massa em todas as direções. Não tenho nenhuma superfície isolada. Então, a minha espécie química vai ter que sair do centro até a superfície de cima e do centro até a superfície de baixo, certo? Então, o Z1, a distância que
a minha espécie química tem que percorrer nessa direção Z é do centro até a superfície, ou seja, metade de 0,652, que é 0,326 centímetros. Então, é esse o valor que eu vou usar aqui no meu Z1 para calcular o meu novo número de Fourier. Bom, como o D efetivo é o mesmo, o tempo é o mesmo, e o Z1 resultou o mesmo valor do raio que a gente usou no exercício anterior, olha, o raio é do mesmo tamanho da metade da espessura. Então, o valor do número de Fourier vai ser basicamente esse cálculo aqui. É só repetir isso aqui na letra B para o cálculo do número de Fourier. Certo? Então, isso para uma primeira direção. Agora, a segunda direção, direção Y, vai ser a mesma coisa. Como as duas faces estão expostas à transferência de massa, então vai percorrer metade da espessura e metade da espessura, minha espécie química, certo? Ao ser transferido. Então, esse meu Z1 também vai ser metade da espessura na direção Y. Então, como é um cubo, todos os lados têm o mesmo tamanho. Portanto, o meu Z1 também vai ser 0,326. Então, vai resultar no mesmo valor. Mesma coisa para outra direção, certo? Então, vai ser transferida da metade para lá e metade para cá. Certo? Então, o caminho que a espécie química vai percorrer, já que todas as faces estão expostas à transferência de massa, vai ser metade do comprimento, metade do lado desse cubo. Então, se o meu Z1 continua sendo o mesmo, então vai resultar no mesmo valor para o número de Fourier. Ok? Então, agora a gente vai para o gráfico da placa e vamos achar os nossos 3 tetas. Então, pessoal, se eu tivesse números de Fourier diferentes, então se fosse um retângulo e não fosse um cubo, né, eu ia ter valores diferentes aqui do número de Fourier, certo? Então, eu ia ter que achar um teta para cada número de Fourier. Então, como nós temos um cubo que tem os 3 lados iguais, então o teta que a gente achar para o primeiro número de Fourier vai ser o mesmo teta para os outros lados. Ok? Então, a gente sabe que o nosso θ1 vai ser igual ao θ2, que vai ser igual ao θ3. Por quê? Porque o número de Fourier é o mesmo, certo? E o M e o N é o mesmo também? Ó, eu continuo tendo resistência externa desprezível, não mudou isso. Então, o meu M é 0. E o meu N, que é a posição em que eu quero calcular dividido pelo meu Z1. Eu continuo querendo achar a concentração no centro da minha cápsula, que agora é um cubo, certo? Ele pediu para a gente recalcular a letra A. Então, eu continuo querendo calcular no centro, certo? Então, no centro vai ser 0, meu Z, fazendo isso para todas as direções. Eu faço para o meu Z1, meu X1, meu Y1, certo? Então, como para as 3, como eu quero no centro o valor do Z, do X e do Y também é 0, então todos os meus M's vão resultar em 0, certo? Então, eu posso dizer que o meu θ1 vai ser igual ao θ2, que vai ser igual ao θ3. Neste caso. Ah, professora, pode ter uma posição que não seja exatamente no centro do cubo, que eu queira calcular? Pode ser mais para cá, eu estou no centro com relação ao Z, mas com relação ao Y eu não estou no centro? Pode, e aí você tem que recalcular o teu N, certo? E achar um θ para cada posição.
Então, aqui, como nós estamos no centro, vamos ver o nosso gráfico. Então, escolha o gráfico correto, que nesse caso é o gráfico da placa. O nosso Fourier é 0,5, que está aqui, aproximadamente, né? O nosso conjunto de retas M0 está aqui e o N igual a 0 está aqui, essa última reta, certo? Então, eu vou subir até encontrar a minha linha N0, que vai dar, ó, aproximadamente em cima aqui desse ponto, né? Então, se esse meu θ é 0,1, esse é 0,2, 0,3, esse aqui 0,4, certo? Então, o nosso θ1, que é igual ao θ2, que é igual ao θ3, para este caso, não vai ser sempre assim, tá, pessoal? É igual a 0,4. Então, o meu θ é 0, o residual, né? O final, meu θ final, ele é 0,4 elevado ao cubo. 0,4 vezes 0,4 vezes 0,4. Ou seja, vai resultar em 0,064. Então, agora, como eu sei calcular o meu θ, eu sei a minha concentração inicial, sei a minha concentração na superfície, nenhuma condição mudou, é só pela equação do θ calcular o meu CA, 48 horas, na posição 0, no centro. Certo? Qual equação? Que eu vou usar a equação do θ. Então, esse θ aqui que eu substituo é o meu θ final, para quando eu tenho tridimensional, né? E as concentrações de equilíbrio inicial são as mesmas. Então, Flávia já fez a continha ali, 4,41 miligramas por centímetro cúbico. Pessoal, letra B, entendido? Então, vamos para a nossa letra C. E agora, a letra C, considere agora que a cápsula seja um cilindro de diâmetro 0,652 centímetros e espessura de 0,3 centímetros. E recalcule o item A. Então, tá aqui o nosso diâmetro agora, essa terceira figurinha. Então, veja bem, o raio vai ser metade do diâmetro. Então, se o diâmetro é 0,652, o raio vai ser 0,326. E a espessura, o L, né, o comprimento desse cilindro é 0,3. Então, todo esse comprimento aqui, ó, L, é 0,3 centímetros. Então, a metade do comprimento vai ser 0,15 centímetros. Então, esse cilindro, ele também está suspenso lá no líquido do estômago, certo? Então, se ele está suspenso, a transferência de massa vai ser como? Vai acontecer na direção radial, certo? Então, vai sair daqui para a superfície, daqui para a superfície, e também na direção axial, da superfície aqui para cima, e do centro para cima e do centro para baixo. Certo? Então, eu vou ter um fluxo bidimensional na direção radial e na direção axial. Então, agora eu vou ter que considerar as duas condições na hora de calcular. Então, pessoal, vamos começar com o número de Fourier.
certo? O número de Fourier a gente tem condições de calcular. Então, a gente vai calcular, como é bidimensional, a gente vai ter um θ final, que vai ser um θ1, função do número de Fourier 1, vezes um θ2, função do número de Fourier 2. Então, eu tenho um θ1, que vai ser a minha direção radial, e um θ2, que vai ser a minha direção axial, certo? Então, vamos calcular esse número de Fourier mássico 1 para a nossa direção radial. Então, é o D efetivo, o tempo, dividido pelo meu Z1 ao quadrado. Fazendo essas continhas, considerando o D efetivo, o tempo, e considerando que o Z1 é o meu raio, vai ser, mais uma vez, o mesmo número de Fourier calculado na letra A. D efetivo, 48 horas, que a gente vai transforma para segundos, e o raio é o mesmo, 0,326 ao quadrado, certo? Tá lá o raio do nosso cilindro. Ok? Então, nosso número de Fourier, mais uma vez, na direção radial, vai ser 0,488. Agora, o nosso Fourier na direção axial vai ser o D efetivo, o T, dividido pelo Z1 ao quadrado, agora o Z1 considerando a minha direção axial, que vai ser metade do comprimento desse cilindro. Então, 3 vezes 10 a menos 7 centímetros quadrados por segundo, vezes 48 horas, convertendo isso para segundos. E, então, metade da nossa espessura agora vai ser o Z1 que a gente vai considerar na direção axial. Então, o que o pessoal costuma errar nesse problema? Acha que é o mesmo número de Fourier de novo e calcula o número de Fourier errado. Na letra B, o que o pessoal costuma calcular errado? Esquece que tem que multiplicar os 3 tetas, porque é tridimensional, certo? Então, vamos lembrar aqui, na direção axial, a metade da nossa espessura é 0,15 centímetros. Então, 0,15 centímetros ao quadrado. Então, quanto que vai dar o nosso Fourier 2? Dois vírgula 304. Então, agora eu vou para os meus tetas. Vamos ver o nosso M e o nosso N. Então, o M, pessoal, continuo com resistência externa desprezível. 1 sobre o número de Biot. Se o número de Biot tende ao infinito, o nosso M é 0. O N está relacionado com a posição em que eu quero calcular a concentração. Vai ser o nosso Z por Z1. E poderia até fazer um outro M aqui, ó, considerando a direção radial, né? R por R1, vamos chamar dessa forma. Então, para a direção radial, vai ser no centro. Então, como a posição no centro é para o raio 0, vai resultar no M0. Como eu quero no centro do cilindro também, com relação à direção axial, então perceba que eu coloco o meu eixo coordenado aqui no meio do cilindro. Ele colocou o eixo coordenado aqui, né? Então, com relação ao Z, o meu Z0 está no centro, devido à condição de simetria, que acontece na parte de baixo, acontece igualmente na parte de cima. Então, o meu Z é 0, fazendo com que o meu M seja 0 também. Certo?
Então, o Fourier 1 é para a direção radial. Então, para a direção radial, a gente aproxima para obter o nosso θ1, utilizando o gráfico do cilindro. Então, perceba que no desenho do cilindro, ó, eu estou considerando a minha direção radial para o cilindro, certo? Então, o meu número de Fourier é meio, o meu m é 0 e o meu n é 0. Então, eu vou subir aqui até encontrar o meu M0. Que vai dar aproximadamente aqui, né? Então, podemos dizer 0,09, arredondando aqui, né? Então, 0... Opa! Deixa eu só arrumar aqui. Então, atingimos aqui, esse valor é 0,09, concordam? Então, pelo método gráfico, então, para esse Fourier, eu usei o gráfico do cilindro e obtive um θ1 de 0,09. Agora, pessoal, a direção axial, nós não utilizamos o gráfico do cilindro. Para a direção axial, a gente vai voltar e aproximar a direção axial usando o gráfico da placa. Então, é isso que o pessoal também erra muito na hora de resolver o caso do cilindro, certo? Então, reforçando, para o cilindro, a direção radial, a gente usa o gráfico do cilindro, e a direção axial, a gente usa o gráfico da placa para calcular o meu teto. Ok? Então, o nosso número de Fourier para o cilindro 2,3, né, aproximadamente, perdão, para a placa, né, para a direção axial. Então, vai dar mais ou menos por aqui, né, o nosso 2,3. O nosso M é 0 e o nosso N é 0. Então, eu vou subir aqui até encontrar a minha linha do M0, então aproximadamente aqui. Então, eu tinha 0,001234. 0,004. Meu θ para a direção axial, concordam? Deixa eu ver. Minha resolução, eu coloquei um θ de aproximadamente 0,06. Vamos ver se eu fiz reto aqui. Aqui no computador é difícil. Deixa eu apagar aqui e apagar aqui. Vamos ver. Ai, como é difícil fazer reto. Deixa eu ver se eu consigo pegar uma régua aqui para fazer isso reto. Ficou torto, né? É. Meu Deus, 0,04 aqui.
Ó, se eu colocar um pouquinho mais para cá, eu atinjo 0,06. Mas vamos deixar aqui 0,04, certo? Porque não é exatamente na metade, porque aqui é um 2,5, né? Então tem que ser um pouquinho mais perto aqui do 2,5. Opa, 0,004. Pessoal, importante aproveitar, já que a gente está falando sobre isso, né? Não se preocupem com os cálculos de vocês darem resultados um pouco diferentes, e aí dar resultados um pouco diferentes do gabarito das listas de exercício, por exemplo. Porque tem isso, né? Depende muito de como, o ponto que você coloca. Como é o método gráfico, não é assim um método exato e mais indicado, né? Para a gente calcular. Teria que fazer uma solução exata para esses casos. Mas daí, nos casos em que a gente tem a difusão transiente e bidimensional ou tridimensional, a gente não tem solução analítica para isso, certo? Aí a gente precisa usar um método numérico, certo? Mas não tem problema, essas pequenas mudanças aí, variações de resultado, eu considero. Por isso que na P2, né, porque esse é conteúdo da P2, se havendo exercícios que vocês utilizem o método gráfico, eu quero que vocês tirem a foto do gráfico e tracem as retas. Se você não imprimir, no seu computador, você vai passar uma linha reta aí e vai me mostrar a linha que você usou, o número de Fourier que você usou, e manda junto em anexo o teu gráfico com as duas linhas. Então, sobe uma linha aqui no teu número de Fourier até achar o teu M0, certo? E depois a linha aqui na direção do θ, ok? Para eu saber qual gráfico vocês estão usando. Porque se o seu resultado dá muito diferente do meu e você não manda o gráfico, eu não tenho como conferir se você usou mais ou menos certo, e isso é só um problema de aproximação, certo? Então, para que eu consiga conferir, eu preciso que você envie o gráfico. Se você não enviar e o resultado estiver muito diverso do gabarito, aí eu vou ter que desconsiderar pontos, ok? Combinado? Então, lembrem de enviar os gráficos que vocês utilizam para resolver. Então, pessoal, fazendo a continha aqui, lembrando, esse nosso θ2, então, deu 0,004. Então, o nosso θ final vai ser 0,09, né? Vezes 0,004. Quanto que vai dar aí, pessoal? O meu vai dar um pouquinho diferente. 0,09 vezes 0,004. 3,6 vezes 10 a menos 4. Confere? Não? Fiz errado aqui? 0,09 vezes 0,004. Ué, 0,09 vezes 0,004 não dá 3,6 vezes 10 a menos 4? Refaz sua continha aí. Ah, tá. Já fez o final. Certo? Então, esse é o teu valor da concentração, certo? No centro. Ok. Então, é isso. Daí, com a equação do θ, que é a concentração no tempo t, na dimensão r e na direção x, nesse caso, que é bidimensional, menos o meu CA estrela, dividido por CA zero, menos CA estrela. Então, CA no tempo 48 horas,
no R0 e no X0 é 0,0248 miligramas por centímetro cúbico. Confere aí, pessoal. Então, lembrando que a concentração de equilíbrio e concentração inicial é a mesma, né? Confere? Dúvidas? Perguntas? Olha só, pessoal, então é interessante a gente observar, né, que pensando em aumentar a transferência de massa, né, favorecer a transferência de massa, é interessante que a liberação desse Dramin seja feita a partir de uma partícula cilíndrica, né? Porque a concentração no centro vai ser a menor de todas. Então, teoricamente, eu vou transferir mais o medicamento para o corpo, certo? Porque a concentração foi a menor no centro de todas, né? A cúbica é a pior, né, de todas, pensando na transferência de massa, e depois, então, vem a esférica. Certo? Então, para favorecer a transferência de massa, seria bem interessante que esse comprimido tivesse o formato cilíndrico. Muito bem, pessoal. Então, não havendo dúvidas, prestem muita atenção, resolvam os exercícios. Esse exercício ele não é um exercício difícil de resolver, mas olha, gente, na prova, quando eu dava esse exercício na prova, muita gente errava. Assim, errava muito, porque usava o gráfico errado, porque considerava o Z1 errado, certo? Aí isso influencia no cálculo de Fourier e no θ e na concentração, portanto, né? Então, os exercícios podem pedir o contrário, ele pode te dar a concentração numa determinada posição e pedir qual é o tempo que leva para que a concentração no centro seja de, por exemplo, 0,0248 miligramas por centímetro cúbico, certo? Então, aí o θ eu calculo, vou para o gráfico, acho o número de Fourier, certo? Com o número de Fourier que eu achei no gráfico, é só eu rearranjar e calcular o tempo. Então, posso pedir várias coisas aqui para vocês neste problema. Muito bem, pessoal. Então, nossa aulinha de hoje era isso. Se não há mais dúvidas, vocês estão dispensados. Bom final de semana, bons estudos, bom feriado. Se cuidem. Até mais.